Vitor sempre foi o filho de ouro. Meus pais o adotaram quando eu tinha 4 anos, e desde o momento em que ele chegou em casa, parecia que eles construíram todo o mundo ao redor dele, enquanto eu era apenas o plano reserva. Talvez fosse uma forma de compensação, uma maneira de provar que o amavam tanto quanto, talvez até mais, porque ele não era deles pelo sangue. Em todo aniversário, todo Natal, em cada pequeno momento, eles iam além por ele. Enquanto isso, eu estava apenas lá, o filho biológico, aquele que não precisava de tratamento especial. Vitor era o carismático, o aluno nota 10, o capitão de qualquer time esportivo que decidisse entrar naquele semestre. Ele tinha essa facilidade natural para se destacar, enquanto eu precisava me esforçar o dobro só para ser notado. Meu pai até perdeu minha formatura do ensino médio porque Vitor tinha um torneio de tênis no mesmo dia. Isso era normal na nossa família. Avançando para os dias de hoje, eu tenho 32 anos, Vitor tem 30. Ele trabalha em uma firma de investimentos chique, dirige um Tesla, mora numa cobertura no centro da cidade com aquelas paredes de vidro ridículas. E eu? Me tornei bombeiro. Trabalhei duro pra caramba e fui promovido a tenente no ano passado, o mais jovem do meu distrito. Eu literalmente salvo vidas, mas, para os meus pais, isso ainda não se compara ao sucesso de Vitor em Wall Street. Eu não tenho dinheiro para a viagem surpresa para a Itália como ele, então, aos olhos deles, sempre serei o segundo lugar. Então conheci Linda. Uma mulher inteligente, engraçada, absurdamente linda e, pela primeira vez, alguém que me enxergava como Elliot, não apenas como o irmão do Vitor. Ela é designer gráfica, criativa pra caramba, e tem uma tatuagem incrível de formas geométricas que, de alguma forma, ainda parece elegante. Namoramos por 3 anos, e quando pedi ela em casamento, ela nem hesitou, apenas disse sim com o maior sorriso do mundo. Claro que meus pais insistiram para que Vitor ajudasse com o planejamento do casamento. Ele tem conexões, Elliot. Ele conhece as pessoas certas. Linda achou uma ótima ideia também. Quem não gostaria de um casamento de luxo pela metade do preço? E Vitor? Ah, ele entrou no papel perfeitamente. Você já tem muito com seu trabalho, mano. Deixa que eu cuido disso. Ele dizia, mostrando prints de reservas de hotel no celular. Sempre o prestativo. Sempre ali. Na noite do jantar de ensaio, tudo parecia perfeito no começo. Os convidados estavam lá. A comida estava ótima e Linda estava deslumbrante em um vestido azul escuro. Mas depois de um tempo, percebi que não havia quase 1 hora. Peguei o celular e mandei uma mensagem rápida. Ei, tudo bem? Não te vejo faz um tempo. Alguns minutos depois, meu celular vibrou, me sentindo sobrecarregada. Precisava de um ar. Achei que fosse apenas nervosismo pré-casamento ou algo assim. Tentei ligar, mas foi direto para a caixa postal. Foi aí que percebi que Vitor também tinha sumido. Alguém disse que ele provavelmente saiu para buscar mais gelo, mas, quando olhei para o estacionamento, o carro dele não estava lá. Algo no meu instinto ficou em alerta, como aquele silêncio estranho quando você entra em um lugar que deveria estar barulhento, o tipo de sensação que ativa todos os seus sentidos num chamado de incêndio. Peguei o celular para mandar outra mensagem para Linda, mas, antes que eu pudesse, vi que ela tinha acabado de postar um story no Instagram. Só por um segundo, antes de apagar. Mas eu vi. No fundo, dava para ler o número do quarto do hotel. Quarto 248. Um quarto diferente do nosso. Aqui está o problema de estar com alguém por 3 anos. Você conhece os hábitos dela, os pequenos detalhes. E a senha do telefone? Linda nunca mudou a dela. Era o aniversário da irmã. Minhas mãos já estavam tremendo quando abri as mensagens recentes dela com Vitor. No começo, era só sobre o planejamento do casamento, logística, detalhes normais. Mas então, mensagens mais pessoais. Flertes. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. A subida de elevador até o quarto 248 foi um borrão. Minha mente oscilava entre descrença e aquela certeza horrível de que eu já sabia exatamente o que estava prestes a encontrar. Peguei o cartão de acesso reserva. Vitor tinha me dado para emergências. A ironia quase me fez rir. O corredor estava completamente silencioso, exceto pelo zumbido da máquina de gelo no final do corredor. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o cartão cair, mas me forcei a firmá-las. A porta apitou verde. Eles nem me ouviram entrar no começo. Eu não gritei.
Não bati a porta. Apenas fiquei ali, absorvendo tudo. Os lençóis. Os corpos entrelaçados. A audácia. Minha mente percorreu todas as possibilidades, todas as formas de reagir. Fiz a primeira coisa que veio à mente. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos. Provas. Foi então que Vitor finalmente me notou. Ele não pulou, não tentou se cobrir, nem sequer parecia culpado. Em vez disso, ele sorriu de lado. Sim, ele sorriu. Ela nunca foi sua para começo de conversa, ele disse, pegando o celular como se ainda tivesse mais um golpe para dar. Quer ver as mensagens? Descobrir há quanto tempo isso acontece? Como ela vem até mim toda vez que você está de plantão por 24 horas? Linda chorava, encolhida nos lençóis, como se não fossem as próprias escolhas dela que a tivessem colocado ali. Elliot, por favor, eu posso explicar, não é o que parece. Exalei devagar, estalando os ombros. Aquele foi o momento em que ele selou o próprio destino. Não foi quando ele me roubou algo porque, olhando para Linda agora, ela nem valia a pena ser roubada. Não foi quando ele dormiu com minha noiva. Nem quando passou anos sugando tudo que deveria ser meu, como se tivesse direito a isso. Não. Foi agora. Quando ele achou que tinha vencido. Quando decidiu se vangloriar. Sorri. Um sorriso frio, do tipo você vai se arrepender de tudo agora. É. Disse eu, dando um passo à frente. E você nunca foi feito para segurar isso. Então eu soquei ele. Um direto que acertou em cheio o queixo. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados, chocado. Chocado que seu irmão normalmente calmo finalmente tivesse perdido a paciência. Nós batemos na escrivaninha do hotel, derrubando um abajur e fazendo a TV desabar no chão com um estalo alto. Linda gritava para que parássemos, mas eu mal ouvia. Vitor conseguiu acertar alguns golpes, mas ele nunca teria chance contra alguém que carrega pessoas para fora de prédios em chamas para viver. Eu joguei contra a porta do banheiro, rachando a madeira no impacto. Você pega tudo. Rosnei, socando de novo aquele rosto presunçoso. E pra quê? Por causa dela. Dei uma risada seca, amarga, e o empurrei para longe, como parasita inútil que ele era. Você não roubou nada, Vitor. Você só levou o meu lixo. Ele tropeçou, mal conseguindo se equilibrar. Finalmente percebeu que nunca esteve à altura de um homem que realmente conquistou o que tinha. Agora, suas mãos tremiam. Sua arrogância estava desaparecendo, dando lugar a algo diferente. Algo mais próximo do medo. Foi quando a segurança do hotel invadiu o quarto, agarrando meus braços e me arrastando para trás. Meus nós dos dedos estavam sangrando. O olho de Vitor já começava a inchar, seu lábio rachado, sangue escorrendo pelo queixo. Ele já não parecia tão convencido agora. Linda continuava imóvel na cama, agarrando os lençóis como se eles pudessem protegê-la da bagunça que ela mesma criou. Os olhos vermelhos, inchados, a boca abrindo e fechando como se quisesse dizer alguma coisa. Mas o que ainda havia para dizer? Passei a mão na boca, sentindo o gosto de sangue, e olhei diretamente para ela. Fica com o anel. Minha voz saiu estranhamente calma. É falso mesmo. Não era. Mas ver a expressão dela se despedaçar fez valer a mentira. Virei as costas e saí antes que pudessem me expulsar. Alcancei minha caminhonete, as mãos ainda tremendo enquanto segurava o volante. Fiquei ali, encarando nada, o coração martelando no peito. Peguei o celular e liguei para o salão de festas. Cancelem tudo. Depois, liguei para o meu chefe. Tem algum turno extra na semana que vem? Minha voz saiu rouca, desgastada. Houve uma pausa. Você tá bem, cara? Só preciso me manter ocupado. Sim, tenho algumas vagas na segunda. A gente resolve isso. Valeu. Desliguei e fiquei olhando para o painel do carro. Minhas mãos ainda não tinham parado de tremer. Fiquei ali por quase uma hora, apenas ouvindo minha própria respiração, tentando expulsar a raiva do meu sistema. Mas ela não ia embora. Ela fervia, se enrolava dentro de mim como algo mais profundo que raiva. Suspirei e finalmente decidi ligar para meus pais. Só para informá-los que o casamento tinha sido cancelado.
Simples. Direto. Mas antes mesmo que eu terminasse a frase, minha mãe me cortou. O Vitor já nos ligou. Elliot, como você pôde atacar seu próprio irmão assim? Nós te criamos melhor. Claro que ele ligou primeiro. O clássico golpe de Vitor, sempre controlar a narrativa. Ele mencionou que estava transando com minha noiva. Rosnei, minha voz falhando. Silêncio. Então a voz do meu pai, medida e cuidadosa. Deve haver algum mal-entendido. Vitor disse que Linda veio até ele chateada, com dúvidas, e que ele só estava confortando ela quando você entrou e perdeu a cabeça. Inacreditável. Mesmo agora, eles estavam do lado dele. Soltei uma risada seca, sem humor. Ah, ele estava confortando ela, com certeza, com o pau dele. Minha mãe arfou. Elliot, você está sendo vulgar e irracional. Meu pai falou com firmeza. Venha amanhã, quando tiver se acalmado. Não respondi. Apenas encerrei a ligação e encarei a tela do celular. Meus dedos doíam de tanto apertar o aparelho. Minha cabeça latejava. Meu coração ainda martelava contra as costelas. Mas eu já nem tinha certeza se era raiva. Parecia que eu estava despencando, como se minha vida inteira tivesse acabado de se partir ao meio. E eu não fazia ideia de onde iria aterrissar. Meus pais, previsivelmente, ficaram do lado do Vitor. E o Vitor, provavelmente estava em algum lugar, satisfeito, sabendo que se safou mais uma vez. Mas uma pergunta continuava me corroendo. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Foi só uma traição de momento ou eu tinha sido uma piada para eles por meses? Anos? Ele sempre teve os olhos em tudo que era meu? Então, outro pensamento me atingiu, fazendo meu estômago revirar. Linda foi a primeira. Passei mentalmente por todos os meus relacionamentos sérios, por todas as garotas em quem já confiei, e um sentimento doentio subiu pela minha espinha. Vitor sempre foi charmoso. Sempre o centro das atenções. Nunca questionei isso. Até agora. Eu precisava saber. Peguei o celular, rolei pelos contatos e encontrei um número que não usava há anos. Ex do Vitor. Toquei. Depois de alguns segundos, ela atendeu. Sua voz estava sonolenta. Quem é? Grace. Sou eu, Elliot. Houve uma pausa. Por que está me ligando? Direto ao ponto. Como eu me lembrava. Preciso te perguntar algo sobre o Vitor. Ela bufou. Não, você não precisa. É importante. Minha garganta estava seca, mas forcei as palavras a saírem. Eu só preciso saber. Quando vocês estavam juntos, ele te traiu? Ela soltou uma risada curta, mas sem humor algum. Você me liga do nada, depois de 2 anos, para perguntar se o Vitor foi fiel? Não sei em que tipo de confusão você se meteu, mas eu não faço parte disso. Não tenho mais nada a ver com ele. Isso tem a ver com você, rebati, minha voz mais ríspida do que eu pretendia. Ele estava dormindo com a Linda. Silêncio. Então, quando Grace finalmente falou, seu tom era frio. Isso é horrível. Mas não é problema meu. Vocês ficaram juntos por 3 anos, continuei. E, de repente, você terminou. Sem explicação. Foi por algo assim? Grace soltou um suspiro pesado, como se estivesse segurando algo amargo. Elliot, eu não te devo nada. Você deveria ter percebido quem o seu irmão era antes dele destruir sua vida, não depois. Eu só estou tentando entender, falei, lutando para controlar minha frustração. Preciso saber se ele sempre foi assim. Houve uma longa pausa. Mas ela não ia embora. Ela fervia, se enrolava dentro de mim como algo mais profundo que raiva. Suspirei e finalmente decidi ligar para meus pais. Só para informá-los que o casamento tinha sido cancelado. Simples. Direto. Mas antes mesmo que eu terminasse a frase, minha mãe me cortou. O Vitor já nos ligou. Elliot, como você pôde atacar seu próprio irmão assim? Nós te criamos melhor. Claro que ele ligou primeiro. O clássico golpe de Vitor, sempre controlar a narrativa. Ele mencionou que estava transando com minha noiva. Rosnei, minha voz falhando. Silêncio. Então a voz do meu pai,
medida e cuidadosa. Deve haver algum mal-entendido. Vitor disse que Linda veio até ele chateada, com dúvidas, e que ele só estava confortando ela quando você entrou e perdeu a cabeça. Inacreditável. Mesmo agora, eles estavam do lado dele. Soltei uma risada seca, sem humor. Ah, ele estava confortando ela, com certeza, com o pau dele. Minha mãe arfou. Elliot, você está sendo vulgar e irracional. Meu pai falou com firmeza. Venha amanhã, quando tiver se acalmado. Não respondi. Apenas encerrei a ligação e encarei a tela do celular. Meus dedos doíam de tanto apertar o aparelho. Minha cabeça latejava. Meu coração ainda martelava contra as costelas. Mas eu já nem tinha certeza se era raiva. Parecia que eu estava despencando, como se minha vida inteira tivesse acabado de se partir ao meio. E eu não fazia ideia de onde iria aterrissar. Meus pais, previsivelmente, ficaram do lado do Vitor. E o Vitor, provavelmente estava em algum lugar, satisfeito, sabendo que se safou mais uma vez. Mas uma pergunta continuava me corroendo. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Foi só uma traição de momento ou eu tinha sido uma piada para eles por meses? Anos? Ele sempre teve os olhos em tudo que era meu? Então, outro pensamento me atingiu, fazendo meu estômago revirar. Linda foi a primeira. Passei mentalmente por todos os meus relacionamentos sérios, por todas as garotas em quem já confiei, e um sentimento doentio subiu pela minha espinha. Vitor sempre foi charmoso. Sempre o centro das atenções. Nunca questionei isso. Até agora. Eu precisava saber. Peguei o celular, rolei pelos contatos e encontrei um número que não usava há anos. Ex do Vitor. Toquei. Depois de alguns segundos, ela atendeu. Sua voz estava sonolenta. Quem é? Grace. Sou eu, Elliot. Houve uma pausa. Por que está me ligando? Direto ao ponto. Como eu me lembrava. Preciso te perguntar algo sobre o Vitor. Ela bufou. Não, você não precisa. É importante. Minha garganta estava seca, mas forcei as palavras a saírem. Eu só preciso saber. Quando vocês estavam juntos, ele te traiu? Ela soltou uma risada curta, mas sem humor algum. Você me liga do nada, depois de 2 anos, para perguntar se o Vitor foi fiel? Não sei em que tipo de confusão você se meteu, mas eu não faço parte disso. Não tenho mais nada a ver com ele. Isso tem a ver com você, rebati, minha voz mais ríspida do que eu pretendia. Ele estava dormindo com a Linda. Silêncio. Então, quando Grace finalmente falou, seu tom era frio. Isso é horrível. Mas não é problema meu. Vocês ficaram juntos por 3 anos, continuei. E, de repente, você terminou. Sem explicação. Foi por algo assim? Grace soltou um suspiro pesado, como se estivesse segurando algo amargo. Elliot, eu não te devo nada. Você deveria ter percebido quem o seu irmão era antes dele destruir sua vida, não depois. Eu só estou tentando entender, falei, lutando para controlar minha frustração. Preciso saber se ele sempre foi assim. Houve uma longa pausa. Então, num tom neutro, ela disse: segue em frente. E desligou. Encarei a tela, uma onda de raiva subindo dentro de mim. Ela sabia de algo. Eu podia sentir. Mas não estava disposta a falar. Tudo bem. Eu não precisava dela. Guardei o celular no bolso, virei a chave na ignição e saí do estacionamento. Já tinha tomado minha decisão. Na manhã seguinte, eu iria até a casa dos meus pais para mostrar exatamente o que o filho de ouro deles tinha feito. Na manhã seguinte, bem quando eu estava saindo, meu celular tocou. Grace. Hesitei por um segundo antes de atender, me preparando para mais uma rejeição. Elliot, desculpa por ontem. Eu não sabia. Não respondi. Apenas esperei. Ela respirou fundo. Tem algo que você precisa saber sobre o Vitor. Podemos nos encontrar? Nos encontramos em um restaurante 24 horas, onde eu costumava ir depois de turnos difíceis. Quando cheguei, Grace estava diferente do que eu lembrava. Mais confiante. Mas também nervosa. Eu não ia dizer nada, ela admitiu,
mexendo na xícara de café. Mas depois do que ele fez com você e com a Linda, você merece saber. Ela pegou o celular e o deslizou pela mesa até mim. Na tela, uma foto de um garotinho de cerca de 1 ano e meio. Um menino bonito. Cabelos cacheados. Olhos enormes. Esse é o Connor, disse ela, em voz baixa. Seu sobrinho. Eu pisquei, sem entender de imediato. Então, a ficha caiu. Vitor tem um filho? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e um casal na mesa ao lado virou para olhar. Abaixei o tom. Por que ele esconderia isso? Grace soltou uma risada seca, completamente sem humor. Porque ele não queria saber dele. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de ressentimento. Quando eu disse que estava grávida, ele falou que isso arruinaria a imagem dele e me ofereceu dinheiro para abortar. Quando eu recusei, ele me fez assinar um acordo de confidencialidade, como parte do suporte financeiro. Eu recebo pagamentos mensais, desde que nunca conte a ninguém que ele é o pai, especialmente para seus pais. Olhei de novo para a foto. O garoto tinha a mesma covinha na bochecha direita que o Vitor. Puta que pariu. Grace suspirou. Tem mais. Ela rolou a tela e me mostrou. Capturas de tela. E-mails. Conversas. Ele traiu ela o tempo todo em que estavam juntos. Incluindo com Linda. Essas mensagens começavam 6 meses atrás. 6 meses. Nessa época, Linda e eu já estávamos noivos. Já estávamos procurando locais para o casamento. Engoli em seco, sentindo minhas mãos se fecharem em punhos debaixo da mesa. Por que você está me mostrando isso agora? Grace apertou ainda mais a xícara de café. Porque eu estou cansada das mentiras. Ela hesitou. E porque sua família merece saber que tipo de pessoa ele realmente é. Ela respirou fundo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Soltei o ar, já me sentindo exausto. O que agora? O Vitor tem roubado o crédito pelo seu trabalho no Corpo de Bombeiros. Pisquei, confuso. O quê? Como? Você conhece o Brian? O cara do podcast de esportes radicais? Brian. O cara que sempre parecia muito interessado nas minhas ideias durante as reuniões do plantão. O que tem ele? Vitor e Brian jogam squash juntos, Grace continuou. Brian tem passado para o Vitor todas as suas ideias sobre protocolos de segurança contra incêndios e projetos comunitários. O Vitor tem apresentado tudo ao conselho da cidade como se fosse trabalho dele. Foi assim que ele conseguiu aquele contrato da prefeitura no ano passado, com seu plano de melhorias para os abrigos. Minha cabeça girava. O Filho de Ouro tinha construído seu reino em cima de mentiras. E agora, eu tinha as provas para queimar tudo até o chão. O que você vai fazer? Grace perguntou. Sorri. Aquele tipo de sorriso que aparece quando, pela primeira vez na vida, você está prestes a revidar. Vou apresentar meus pais ao neto deles. Na manhã seguinte, perguntei a Grace se ela toparia ir comigo até a casa dos meus pais. Ela pareceu hesitante. Eu não sei, Elliot. Se eu quebrar o nada. E se eu for o único a contar? Você só precisa confirmar. Ela pensou por um momento e depois assentiu. Acho que assim funciona. No domingo à noite, estacionamos em frente à casa dos meus pais. A mesma casa onde eles mantinham uma prateleira cheia de troféus das conquistas do Vitor, enquanto as minhas medalhas do Corpo de Bombeiros estavam jogadas em alguma gaveta. Minha mãe abriu a porta e, ao ver Grace, seu rosto se contorceu em confusão. Grace. Que surpresa! Não tivemos desde, bem, já faz um tempo. Ela veio comigo, mãe, falei, entrando. Meu pai estava sentado na poltrona de sempre, assistindo golfe. Ele ergueu os olhos, franzindo a testa ao ver meus nós dos dedos ainda machucados. Elliot, se você veio se desculpar com seu irmão, ele não está aqui. Eu sei. Respirei fundo e fiz sinal para que Grace se sentasse antes de puxar a primeira foto do pequeno Connor no celular. Entreguei o telefone para minha mãe. Meu pai inclinou-se para olhar. Que bebê lindo, minha mãe murmurou, confusa. De quem é essa criança? Encarei seus olhos. Do seu neto. Filho do Vitor.
A cor sumiu dos rostos deles. Meu pai arrancou o telefone da mão da minha mãe, ampliando a imagem como se não pudesse acreditar no que via. Isso não é possível. O Vitor teria nos contado se tivesse um filho. Grace pigarreou. Ele me fez assinar um acordo para nunca contar a ninguém. Ele paga a pensão sob a condição de que eu fique em silêncio. Deslizei para a próxima foto. Connor no parque. A mesma covinha que o Vitor tinha. Minha mãe levou a mão à boca. Meu Deus! Ele se parece exatamente com o Vitor quando era criança, meu pai completou. A voz oca. Peguei o celular de volta e abri as capturas de tela que Grace havia me mostrado. Tem mais. Fui rolando as mensagens. Vitor traiu todas as namoradas que já teve, incluindo a minha noiva, por pelo menos 6 meses. Eles ficaram em silêncio absoluto enquanto eu mostrava mensagem após mensagem. Cada uma com data e hora. Cada uma inegável. E continuei. Ele também tem roubado meu trabalho através de um cara da minha equipe. Está apresentando minhas ideias para os representantes da cidade como se fossem dele. Meu pai balançou a cabeça. Não, deve haver uma explicação para isso. Foi quando a porta da frente se abriu. E o Vitor entrou. Perfeito. Ele congelou ao ver todos reunidos na sala. Seus olhos passaram por Grace e depois pelo celular na minha mão. O lado do rosto dele ainda estava roxo do soco que eu tinha dado. Que porra ela tá fazendo aqui? Ele rosnou. Minha mãe se levantou, os olhos cheios de lágrimas. É verdade? Você tem um filho? A expressão do Vitor mudou rápido. Choque, irritação, cálculo e, por fim, indiferença fria. Ele suspirou. Grace é instável, disse, a voz calma e controlada. Esse garoto pode ser de qualquer um. Para de mentir, Grace rebateu, a voz firme. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Eu tenho os resultados do teste de DNA bem aqui. Connor é seu filho. E essas pessoas são os avós dele. Meu pai também se levantou agora, parecendo mais velho do que nunca. Sua voz era baixa, mas firme. Todos esses anos, confiamos em você. Te apoiamos. Sempre tentamos fazer você se sentir parte da família. E é assim que você nos retribui? Com mentiras. Machucando seu próprio irmão. Vitor riu. A mesma risada condescendente que sempre me deu vontade de socar uma parede. Ah, por favor. Pobre Elliot. Sempre a vítima, ele zombou. E então, aquele sorriso nojento. Quer saber por que a Linda veio até mim? Porque ela estava entediada. Porque o Elliot é só um. Ele nunca terminou a frase. Porque, pela primeira vez em 32 anos, vi meu pai levantar a mão contra um de nós. O tapa ecoou pela sala. Saia da minha casa, meu pai disse, a voz tremendo. Vitor parecia atordoado. Levou a mão ao rosto, bem no lugar onde a marca do tapa agora se sobrepunha ao hematoma que eu já tinha deixado. Então, sua expressão escureceu. Seus olhos. Os olhos de Vitor passaram por todos nós antes que ele endireitasse os ombros. Ótimo, ele cuspiu. Mas não esperem mais um centavo de mim. Sem mais viagens, sem mais ajuda com a hipoteca. Vocês estão por conta própria. Com isso, ele saiu pisando duro, batendo a porta com força atrás de si. Meus pais desabaram no sofá. Minha mãe agora chorava abertamente, as mãos cobrindo o rosto. Me desculpa, Elliot, ela repetia baixinho. Nós não sabíamos. Não vimos. Não era a vingança doce que eu imaginava. Só parecia triste. Depois que Grace foi embora, fiquei mais algumas horas ali, conversando com eles. Eles tinham muitas perguntas sobre o Connor. Quando ele nasceu? Ele tem alguma alergia? Ele gosta mais de dinossauros ou caminhões? Dei um sorriso pequeno e cansado. O garoto nem tem 2 anos ainda. Então, os 2, eu acho. Na segunda-feira de manhã, passei o dia cancelando os planos do casamento. Dica de ouro. Quando os fornecedores ouvem meu irmão dormiu com a noiva, eles ficam surpreendentemente flexíveis com as políticas de reembolso. A maioria devolveu pelo menos 70%, até mesmo o salão de festas que supostamente não fazia reembolsos. Os poucos fornecedores que estavam sendo babacas sobre a devolução do dinheiro. Bem, digamos que as páginas deles no Yelp estão prestes a receber algumas avaliações bem detalhadas. Linda tem bombardeado meu celular. Primeiro com pedidos de desculpa.
Depois, com acusações. Você nunca me fez sentir especial. Você trabalha demais. E então, voltando a implorar por perdão. O mais recente foi uma mensagem de voz, em que ela chorava tanto que mal dava para entender. Algo sobre ter cometido um erro enorme. Sobre como Vitor a manipulou. Não bloqueei o número dela. Só estou deixando as mensagens se acumularem, caso precise delas depois. Além disso, não vou mentir. É meio satisfatório vê-la se afundar. A parte realmente interessante começou na terça-feira. Lembra do Brian? O cara da minha estação de bombeiros, que estava passando informações para o Vitor. Confrontei ele na troca de turno. Joguei tudo na mesa. Ele ficou pálido. Eu não sabia que ele estava te usando desse jeito, gaguejou. Ele só fazia perguntas casuais sobre sua rotina, seus projetos, dizia que tinha orgulho do irmão. Guarda essa conversa para outra pessoa, cortei. Você tem duas opções. Me ajuda a derrubar ele direito, ou vou direto ao chefe contar como você tem dormido nos plantões noturnos e trocado turnos sem registrar. Brian escolheu a opção 1. Cara esperto. Com a ajuda dele, compilei provas de todas as vezes que Vitor usou seus contatos para conseguir vantagens. Mas a cereja do bolo foi o tal trabalho de consultoria dele para o Departamento de Segurança contra Incêndios. Ele pegava minhas sugestões sobre segurança, ideias que eu discutia com a família no jantar, e apresentava como se fossem dele para os representantes da cidade. Mandei tudo direto para o comitê de ética da empresa onde ele trabalhava. Incluí registros de data e hora, provando que essas eram minhas ideias meses antes das inovações dele. E, como toque final, acrescentei um detalhe. Vitor estava cobrando a prefeitura por serviços de consultoria especializada em segurança contra incêndios, sendo que os protocolos tinham sido desenvolvidos por um bombeiro de verdade. Mas eu não parei por aí. Lembra como Vitor insistiu tanto em organizar as reservas do hotel para o casamento? Pois é. Descobri que ele colocou tudo no cartão da empresa. Suítes de luxo. Champanhe. Tudo registrado como despesas de entretenimento para clientes. Fraude corporativa. A cereja no topo do bolo de roubo de propriedade intelectual. Na quarta de manhã, Grace me ligou. Ela estava chorando. Mas, dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Eles me ligaram, disse, a voz tremendo. Os pais do Vitor. Eles querem conhecer o Connor. Minha mãe não perdeu tempo. Logo depois que pedi o telefone de Grace, ela ligou para ela na segunda de manhã. Ela e meu pai combinaram de encontrar Grace e Connor no parque na quinta-feira. Acho que o Vitor ainda não sabe, Grace comentou. Ele não mudou o valor da pensão nem nada. Ele vai saber logo, respondi. E, com certeza, na quarta tarde, meu celular explodiu de mensagens do Vitor. Que porra você fez? Meu chefe me chamou para uma reunião de emergência. Seu desgraçado. Não respondi. Deixei ele se remoer. Na quinta de manhã, estava de plantão quando algo na TV da estação chamou minha atenção. O noticiário local mostrava o prédio da empresa de investimentos do Vitor. A manchete na parte inferior da tela dizia: banqueiro de investimentos local suspenso em meio à investigação ética. Meu capitão me viu olhando para a tela e deu um tapinha no meu ombro. Essa não é a empresa do seu irmão? Tentei não sorrir muito. É. Ele resmungou. O mundo tá cheio de idiotas tentando pegar atalhos. Então, estreitou os olhos para mim. Você tá feliz demais com isso. Isso tem a ver com o cancelamento do seu casamento? Dei de ombros. Ele me olhou por um momento. Então riu. Me lembra de nunca te irritar, tenente. Naquele dia, Linda apareceu na estação de bombeiros do nada. Ela estava um desastre. Olhos inchados. Cabelos bagunçados. O típico visual de sinta pena de mim, provavelmente ensaiado no espelho antes de vir. Me dá 2 minutos, ela implorou. Por favor, Elliot. Eu cometi um erro horrível. Não falei nada. Apenas me virei e comecei a andar na direção do meu caminhão. Se ela quisesse conversar, ela poderia fazer isso na frente da minha equipe. Ela continuou me seguindo, desesperada. Eu não sei o que eu estava pensando, começou. O Vitor era tão atencioso. Sempre estava lá quando você trabalhava aqueles turnos de 24 horas. 48 horas, corrigi. Se você vai culpar o meu trabalho por ter me traído, pelo menos acerte o horário. Ela estremeceu, mas continuou. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só me deixei levar pela atenção. Ele me fazia sentir especial.
Mas não era real. O que nós tínhamos era real. Eu quero consertar isso. Tarde demais, respondi, a voz fria. Você fez a sua escolha. Agora viva com ela. Ela estava chorando agora, as mãos tremendo, como se fosse uma cena dramática de filme. Eu faço qualquer coisa. Podemos adiar o casamento, fazer terapia. Meu celular vibrou com uma notificação de notícia. Chequei e dei um sorriso antes de virar a tela para ela. Banqueiro de investimentos demitido por violações éticas e fraude corporativa. O sangue sumiu do rosto dela. É o Vitor. Parece que a carreira dele acabou. Nada mais de bônus, nada mais de Tesla. Espero que tenha valido a pena. A boca dela se abriu, depois fechou. Mas ele disse que foi um mal-entendido. Que estavam com inveja do sucesso dele. Soltei uma risada seca. E você acreditou nisso? O cara que mentiu sobre ter um filho? O cara que dormiu com a noiva do próprio irmão? E você achou que ele estava sendo sincero com você? Os olhos dela se arregalaram, confusos. Espera, o quê? Ri de novo. Você não sabia? A respiração dela ficou irregular. Vitor tem um filho. Peguei meu celular, rolei até a foto que a Grace tinha me enviado e mostrei para ela. Um garotinho de cachos dourados sorria para a câmera. Esse é o Connor, sobrinho do seu ex-noivo. Ela encarou a tela, o rosto passando por umas 5 emoções diferentes em 2 segundos. Ele mentiu para mim. O celular dela tocou. O nome de Vitor apareceu na tela. Ela hesitou e, depois de alguns segundos, recusou a ligação. As mãos tremiam. O que eu faço? Perguntou com a voz fraca. Soltei um riso nasalado. Não é problema meu. Abri a porta do caminhão e subi. Antes de fechar, olhei para ela uma última vez. Mas se eu fosse você, tomaria cuidado. Um cara que perdeu tudo. Não tem mais nada a perder. Não esperei resposta. Apenas dei partida e deixei ela ali no estacionamento, completamente destruída. Não me importava. Esse não era mais o meu problema. Quando voltei para a estação, trombei com Aaron, uma das paramédicas que conhecia há anos. Ela sempre teve aquele jeito de fazer os piores dias parecerem suportáveis. Como se carregasse o peso do mundo pelos outros. Tudo certo? Perguntou, lançando um olhar para o estacionamento, onde Linda ainda estava, parecendo uma trágica protagonista de novela. Soltei um suspiro. Acabei de tirar o último lixo da minha vida. Ela riu. Já era a hora. Então, depois de um momento, deu um sorriso de lado. Você vai me deixar te pagar uma bebida algum dia ou ainda tá na vibe do lobo solitário? Confie em ninguém. Pisquei, surpreso. Nem tinha pensado em sair com alguém de novo. Mas a forma como ela disse, sem pressão, como se fosse algo normal, parecia diferente. Me dá algumas semanas, respondi meio brincando. Ela sorriu. Você tem uma. E saí, me deixando ali, de repente me perguntando se seguir em frente não precisava ser tão complicado. Mas, pelo visto, o caos do Vitor estava só começando. A demissão dele por fraude e violações éticas foi só o começo. O comitê de ética não apenas o demitiu, mas o denunciou para a junta reguladora financeira. A licença de corretor dele agora estava sob revisão, o que basicamente o tornava inempregável na área. O cartão corporativo de luxo, cancelado. E, aparentemente, apesar do salário alto, ele vivia de salário em salário. Muita dívida. Pouca economia. Soube de tudo isso porque meus pais estavam recebendo atualizações regulares dele. Na maioria das vezes, ligações desesperadas pedindo dinheiro. Eles estavam me mantendo informado, o que era uma experiência nova e estranha. Pela primeira vez, eu não era o último a saber das fofocas da família. Enquanto isso, Linda estava afundando sozinha. Ela perdeu o emprego no estúdio de design. Não por escândalo, mas porque simplesmente parou de aparecer depois que o casamento foi cancelado. Semana passada, a colega de apartamento dela, que deveria ser uma das madrinhas, me ligou. Não sei o que fazer com ela, admitiu. Ela está dormindo no sofá, chorando o tempo todo, se recusando a procurar outro emprego. Suspirei, já me arrependendo de ter atendido. Ela vai dar um jeito. Sempre dá. Não sei, Elliot. Ela continua dizendo que vai consertar as coisas com você. Passei a mão na testa, irritado. Bom,
Ela está perdendo tempo. Foi o que eu disse, mas ela não me ouve. Depois dessa ligação, bloqueei o número da Linda. Não ia lidar com esse nível de delírio. Ela precisava seguir em frente. E eu também. Mas a verdadeira merda aconteceu ontem à noite. Eu estava em casa, assistindo a um jogo de hóquei, quando alguém começou a socar minha porta. Era quase 11 da noite. O tipo de batida que não era casual. O tipo de batida que fez meu estômago despencar. Olhei pelo olho mágico e quase caí para trás. Victor. Ele estava um desastre absoluto. O olho esquerdo inchado e escuro, um hematoma recente. As roupas amassadas, o cabelo bagunçado, e o cheiro de cerveja barata atravessava até a porta. Quando abri, ele imediatamente tentou passar por mim. Posso dormir aqui? Balbuciou, a voz arrastada. Bloqueei a entrada. O que aconteceu com seu olho? Ele tocou no hematoma como se tivesse esquecido que estava ali. Encontrei um dos amigos da Linda num bar. O cara me deu um soco de graça. Cruzei os braços. E você está aqui por quê? Ele soltou um longo suspiro. Fui despejado ontem. Estava no motel, mas meu cartão foi recusado. O mais patético era que ele nem tentava parecer arrependido. Ele realmente achava que eu ia simplesmente deixá-lo entrar, como se nada disso importasse. Como se eu devesse algo a ele. Nem pensar, falei, começando a fechar a porta. Ele meteu o pé na fresta. Seu irmão. Soltei uma risada frio. Você não é meu irmão. Só é um moleque que meus pais adotaram e decidiram que era mais importante do que eu. O rosto dele se contorceu, mas não deixei que dissesse nada. Quer falar de família? Um irmão de verdade não apunhala o outro pelas costas. Não rouba. Não dorme com a noiva do irmão. Não constrói uma carreira às custas do trabalho dos outros. Você é só um mentiroso. Um fraudador. E agora, um vagabundo. A boca dele abriu e fechou, como se quisesse argumentar, mas nem soubesse por onde começar. Então, se agarrou ao que ele sabia melhor, a pura arrogância. Meu Deus, você ainda tá nessa? Isso foi semanas atrás. Ele realmente parecia irritado. Como se eu fosse o irracional por não simplesmente esquecer. Usei meu pé para empurrar o dele para fora da porta. Vai dormir na casa de um dos seus amigos banqueiros. Ou da Linda. O rosto dele mudou. A Linda não atende minhas ligações. Nenhum dos meus amigos atende. E meu pai desligou na minha cara. Levantei uma sobrancelha. Uau! É quase como se as ações tivessem consequências. Foi aí que ele mudou de estratégia. A voz ficou suave. Patética. Eu preciso de ajuda. Elliot. Acho que tem um problema com substâncias. Ah, claro. Esse cara. Sempre a vítima. Você tem muitos problemas, Victor. Nenhum deles é meu. Mas para onde eu vou? Ele parecia uma criança perdida. Não um homem adulto que queimou todas as pontes que tinha. Suspirei, já cansado. Tem um abrigo na esquina da e com a Pine. Ajudei a instalar o sistema contra incêndios lá no ano passado. Diz que o tenente Harris te mandou. O rosto dele se torceu de nojo. Um abrigo? Eu não sou um mendigo. Enganou bem, retruquei e bati a porta na cara dele. O barulho começou de novo imediatamente. Os punhos dele socando a madeira. A estrutura da porta tremia. Ele gritava de tudo. Que eu tinha arruinado a vida dele. Que eu sempre fui invejoso. Clássico Victor. No fundo do poço e ainda convencido de que a culpa era de todo mundo, menos dele. Aumentei o volume da TV, abafando os gritos com a narração do jogo de hóquei. Eventualmente, minha vizinha do outro lado do corredor, uma detetive aposentada, apareceu. Ouvi Victor tentando convencê-la a deixar ele usar o telefone dela. Não deu certo. Não é problema meu, garoto, disse ela, antes de fechar a porta. Eventualmente, ele foi embora. Mas não sem antes gritar. Isso não acabou. Muito original. Medo total. De manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. É a Grace. O Victor apareceu no meu apartamento às 3 horas da manhã exigindo ver o Connor. Chamei a polícia. Eles levaram ele, mas disseram que preciso de uma ordem de restrição. Você pode me ajudar? Então, é para lá que estou indo agora. O tribunal, no centro da cidade, para ajudar Grace a protocolar o pedido.
Meu amigo da academia agora é delegado e disse que pode acelerar o processo. Enquanto isso, meus pais estão em desespero. Meu pai quer colocar Vitor na reabilitação. Minha mãe está dividida entre o filho que criou e o filho que passou a vida mimando. E eu? Eu só quero proteger as pessoas inocentes que ficaram no rastro de destruição do Vitor. Ele finalmente ficou sem gente para enganar. Aquele teatro de filho dourado não funciona quando não há mais nada para roubar. E enquanto eu não estou exatamente feliz com a queda dele, também não estou perdendo sono por isso. Ele fez as escolhas dele. Queimou todas as pontes. Pegou o que não era dele. E agora está parado nas cinzas, se perguntando por que ninguém está oferecendo uma saída. As ações têm consequências. E eu vou garantir que ele sinta todas elas. Tem algumas linhas que você não cruza. Dormir com a noiva do próprio irmão? Essa está no topo da lista. E não vou mentir. Fiquei meio vazio depois de ler a mensagem da Grace. Mas, alguns minutos depois de largar o celular, outra mensagem chegou. Aaron. Ei, tenente. Sua semana acabou. Ainda quer aquela bebida? Balancei a cabeça e digitei de volta. Te devo uma, né? Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Depois, a resposta dele. Isso mesmo. Sexta-feira, às 19 horas. Não se atrase. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando no passado. Não estava remoendo traições, casamentos cancelados ou lealdades familiares que nunca existiram. Eu era só um cara marcando um encontro com alguém que me via pelo que eu realmente era. E talvez, só talvez, essa fosse a melhor vingança de todas. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!